Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, 22 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje no nosso Debate 93 vamos tratar aqui sobre essa questão dos terroristas, essa célula terrorista, é célula, não é célula? Como é que você entende esse assunto? Como é que os nossos debatedores observam este tema que é de grande importância para todos nós, que envolve o Rio de Janeiro, que envolve as Olimpíadas, que envolve o Brasil e envolve o mundo? E aí, que nota você daria a você mesmo quando o assunto é português? Vamos falar sobre uma placa e depois vamos ampliando esse assunto. Tem muitas placas país afora em que as pessoas dão uma escorregada no português. Como é que você lida com esse assunto? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo: JR, eu sou evangélico, mas não quero frequentar nenhuma igreja. Eu conheço bem várias igrejas, desde as tradicionais até as neopentecostais e também as alternativas. Só que não me vejo inserido em nenhuma delas. Eu não gosto dessa concepção de igreja e de evangélico típico. A minha natureza é independente. Não acredito que frequentar uma igreja seja imprescindível para pertencer de fato ao corpo de Cristo. Será que eu estou pecando em não ser membro de nenhuma igreja? Ser fiel, ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo não basta para ser salvo? Deus respeita a minha opção de não querer frequentar igreja? E aqueles que estão na igreja, mas de fato não são cristãos, hein? Que pensa você, ouvinte? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje sobre esta perspectiva que traz aqui o nosso ouvinte, a percepção que ele tem de igreja, de comunidade, a necessidade ou não de pertencimento. O que acha o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, e bom dia, queridos ouvintes da Amada 93. Então, com todo respeito ao nosso amado que mandou o e-mail, a gente percebe que isso é uma questão muito complexa, muito falada hoje em dia. Criou-se o termo, inclusive, que é uma incongruência, o termo desigrejado, né? Como que alguém é desigrejado, não sei. Agora, eu queria, com todo respeito, citar duas frases aqui que para mim são equivocadas, já na premissa, né? Minha natureza é independente. Nós não fomos criados para ser independentes, nós somos interdependentes. O ser humano é relacional, o ser humano só é pleno relacionando. O conceito de independência já é uma utopia em si mesmo, ninguém é totalmente independente, né? E depois, não acredito que frequentar uma igreja seja imprescindível para pertencer de fato ao corpo de Cristo. É o que o irmão acredita, eu tenho que respeitar o que você acredita, mas me colocando na missão de responder, você usou uma expressão muito sábia aí, JR, que é o pertencimento, né? O sentimento de pertencimento. O ser humano precisa pertencer. O ser humano não é pleno, nem autônomo sem pertencer. Nós temos que pertencer e nos diferenciarmos para alcançarmos a autonomia. Portanto, perguntou se é imprescindível. É imprescindível. Não tem como pertencer ao corpo sem pertencer à igreja. Ambos são a mesma coisa. Pertencer ao Cristo sem pertencer ao corpo é querer um Cristo mutilado, um Cristo decapitado, né? Que Cristo é a junção dele com a igreja, na verdade. É o que é o seu corpo. Quero ouvir a opinião também do pastor Djalmir da Cunha, presidente da Convenção Batista Carioca. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse tópico? Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes da 93. Como foi colocado aí pelo colega Sil Farney, é uma realidade clara da questão do corpo de Cristo. Quando eu olho o texto bíblico, inclusive na igreja neotestamentária, lá em Atos 2, uma coisa que me chama muita atenção, que o agrupamento daquele povo era uma coisa tão linda, a comunhão deles era uma coisa tão linda, que caía na graça do povo.
Então, quando a gente olha o crescimento, Paulo mesmo vai fazer essa menção do corpo de Cristo, da ajuda mútua, do crescimento mútuo. Isso é tão imprescindível, tão importante para o avanço e o crescimento da igreja. Então, quando o ser ele quer ser isolado, ele deixa de participar desse crescimento mútuo, fazer parte daquilo que Cristo quer da sua igreja, de ser como um corpo verdadeiramente. O reverendo Felipe Teles, pastor da Igreja Presbiteriana Raízes, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, debatedores, nossos ouvintes. Olha, juntando com o que todo mundo falou aqui antes e acrescentando algumas coisas, eu acho, JR, que ninguém é o corpo de Cristo, acho que não essa é a verdade, mas todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Usando a palavra que o pastor Silfarney colocou aqui, nós somos interdependentes. Ou seja, só Jesus é completo nos seus dons, naquilo que ele pode fazer. E deixou a igreja, nós, onde ninguém é completo. Portanto, muitos de nós aqui à mesa temos a capacidade e o dom, graças a Deus, de pregar. Isso é um privilégio. Tem outras coisas que eu não sei fazer. E eu preciso, em algum momento da minha igreja, abençoar outras pessoas com aquilo que Deus colocou para mim fazer. E eu preciso, na minha igreja, mesmo como pastor, ser abençoado por outras coisas que as outras pessoas sabem fazer, porque Deus mesmo a colocou naquele lugar. E aí vem a expressão de Paulo, que é da interdependência do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. Um é o pé, outro é a mão, e ninguém pode se achar menos importante, e traduzindo para os nossos dias hoje também, ninguém pode se achar mais importante ao ponto de se colocar isolado. E Paulo diz uma coisa muito interessante: não é porque o pé, o ouvido ou o olho não se considera parte do corpo que ele deixa de ser. Então não é porque às vezes o indivíduo chega e fala assim, olha, eu não faço parte de uma igreja institucional, e nem por isso ele deixa de fazer parte de uma comunidade. E eu digo isso, JR, porque várias vezes eu vejo as pessoas fazendo uma distinção que também, na minha opinião, é equivocada. Eu faço parte do reino de Deus, eu sou de Jesus, mas eu não quero fazer parte de uma igreja. Bom, se a gente é de Jesus, JR, a gente está obedecendo quem? A Ele. E aí, quando eu olho a Ele, eu vejo que Ele deixou uma coisa maravilhosa pra gente, que é a sua palavra. Se esse Jesus a quem eu digo que eu pertenço, que eu amo, mas eu não faço parte de uma igreja, se a gente quer obedecer esse pastor, Jesus, a gente tem que obedecer ele na sua integralidade. Se ele deixou a sua palavra, Deus, a Trindade, né, deixou a sua palavra aqui, a gente tem que ouvir que, por exemplo, deixa eu ler um texto aqui, quando Paulo, ele pregava o evangelho, ele anunciou o evangelho, Atos 14, 21 a 23, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortaleceram a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé, e mostrando através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, quando Paulo ia para uma comunidade, uma cidade, ele exortava, ensinava o evangelho. E o que acontecia naquelas igrejas? E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. É uma igreja institucionalizada. O problema tá nesse excesso de institucionalização que mata, às vezes, a alma das pessoas. A gente pode chegar até nisso daqui a pouco. Mas não era, tipo assim, eu pregava o evangelho, Paulo pregava o evangelho, cada um se convertia, agora vai para sua casa viver o reino de Deus. Ele promovia a eleição de presbíteros, ou seja, era uma liderança numa igreja local, a qual aqueles novos convertidos se submetiam. Se o meu pastor é Jesus, e esse Jesus deixou essa palavra que mostra que essa era uma ação, por que eu não vou obedecê-lo nesse quesito? A impressão que tem, JR, é que às vezes as pessoas, elas escolhem coisa a quem Jesus deve obedecer, né? Nesse quesito eu obedeço a Jesus, nesse quesito eu não concordo muito, nesse quesito eu concordo com o pastor Felipe, nesse concurso eu concordo com o pastor Silfarney, e a impressão que eu tenho é que se eu escolho a liderança, as verdades que eu quero seguir, eu não tenho líder, seja ele Jesus ou seja um líder da terra, eu tenho a mim mesmo como líder. Aí esse é um grande problema. Irmão Harold de Oliveira, bom dia, secretário de Trabalho e Renda do nosso estado do Rio, que pensa o senhor sobre esse assunto? Eu tô aqui na minha cadeirinha de escola bíblica dominical, né? Esse assunto é um assunto muito complexo, eu vou abordar por um outro lado, para dar mais informações aos nossos ouvintes. Nos dias de hoje, bom, primeiro que nós temos aqui dois aspectos da mesma palavra, igreja. Nós vamos daqui a pouco tratar do português, nós vamos ver, igreja. Nós temos igreja com um sentido absolutamente espiritual, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça
E existem, inclusive, as analogias com os próprios membros do corpo, etc. Essa é uma questão. Mas o que ela está falando aqui é a igreja material, é o local da congregação, a igreja local, um local onde as pessoas congregam sobre o que aqui já foi falado. Então tem esses dois aspectos que são interdependentes, né? É claro, e a igreja local faz parte do mesmo mecanismo espiritual, porque é ali que a pessoa se edifica, é ali que ela aprende a palavra, é ali que ela convive com os irmãos, enfim, é ali que ela comunga com os irmãos na horizontal e comunga com Deus no cumprimento da igreja na vertical. Enfim, essa é uma questão. Mas o que eu queria falar é sobre o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, não só pelos atropelos do dia, em que o tempo cada vez se torna mais escasso para as pessoas, nós temos um fator que é a própria tecnologia, a comunicação, está levando essa mensagem a todos os recantos, né? Então tem uma igreja que é uma igreja, eu chamo de quase que uma igreja virtual, que se coloca aí usando os meios de comunicação, rádio, TV, internet, etc., e que as pessoas se convertem, aliás, até vão a uma igreja, se batizam, são batizadas, mas hoje a gente tem a seguinte estatística: quase 25%, meu querido JR, queridos ouvintes, debatedores, quase 25% das pessoas que se declaram crentes, quer dizer, pertencentes, evangélicos a uma ou outra denominação, não congregam em nenhuma igreja local. Então vocês vejam que isso é um fenômeno desse tempo. Como tratar isso? Vou ficar aqui na minha cadeirinha da escola bíblica. Pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia. Pastora, bom dia, seja bem-vinda. Participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp 968038319, são 11h14. Acho que não frequentar a igreja, diz um deles, é igual a ter um melhor amigo e não ter contato com ele. Cristo Jesus é meu melhor amigo e frequento a igreja por ele e para ele. Sem a igreja, diz o ouvinte, é como estar vazio. Bom dia, JR, bom dia aos pastores, aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Bom, JR, eu penso que, concordo com os pastores, com o deputado aqui, a igreja é um lugar abençoador. A igreja é um lugar onde a gente nos encontra, nos vemos nos irmãos, as nossas falhas, onde a gente é curado, onde a gente é tratado, onde a gente é confrontado. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de relacionamento. Eu amo o texto da palavra de Deus no Salmo que diz assim, que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, quando ele nos chama para a igreja, ele fala assim, olha, eu estou te chamando para a minha família. E na família a gente vai ter várias desavenças, várias situações, mas tem aquele que é o perfeito curador dessa família. E ele é o cabeça dessa família, dessa igreja. Então, ele vai ajustando essa família. O que eu vejo no tempo de hoje, um cristianismo sem igreja, é um cristianismo que diz amar a Cristo, mas que rejeita a noiva. E aí não tem como, porque a Bíblia diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O pastor Silfarne, aqui um dos nossos ouvintes, aliás, uma delas, traz uma expressão, traz um depoimento, que talvez seja um retrato bastante importante para a nossa análise, para a nossa reflexão hoje. Ela diz, eu vivo isso, eu não quero ficar presa a uma igreja, e sim poder ir à igreja que eu quiser. Eu não sigo o pastor, eu sigo a Cristo. Se até aqui nós estávamos discutindo que as pessoas estavam deixando de ir ou indo menos à igreja, essa ouvinte, ela traz uma síntese sobre um novo pensamento, né? Não tem nada contra a igreja. Eu não quero ficar em uma igreja. Eu vou a qualquer igreja, porque afinal de contas eu sigo a Cristo. E aí, pastor Silfarne? Então, boa colocação, né? Assim, na verdade, a questão de pertencer, vamos usar até a expressão pertencer a uma igreja, que é uma expressão que alguns não querem usar. Eu não pertenço a igreja nenhuma, porque eu pertenço a Cristo. Quando eu falo pertencer a uma igreja, eu estou, na verdade, delimitando um espaço, tempo e espaço mesmo. Estou, de fato, circunscrevendo. Então, não só pertenço à igreja,
Porque você pode falar a igreja de forma metafísica, que aqueles que já morreram estão no Senhor, estão vivos no mundo, em todo mundo. Quando eu pertenço a uma igreja, eu estou delimitando um espaço específico. E é necessário pertencer a uma igreja. Por quê? Porque seres humanos são seres estruturais, que têm que conviver em estruturas. Nós somos criados dessa forma, somos sistêmicos. Nós convivemos em sistemas relacionais. Vamos buscar sistemas o tempo inteiro. E por que é importante pertencer a uma igreja? Pelo senso de responsabilidade, de comprometimento. Esse conceito que eu pertenço à igreja, então eu vou onde eu quiser, aqui é um domingo no outro. Você está indo no mercado, no shopping center, você vai onde mais te agrada, você é um consumidor. Onde tem um produto bom, eu vou e consumo. Pertencer a uma igreja, esse sentimento de pertencimento envolve responsabilidade, comprometimento, com o que eu me envolvo, com o que eu me comprometo, quem eu cuido, quem eu zelo, o que eu dou de mim naquele lugar. Hoje é um conceito muito capitalista e de mercado, do que eu lucro com isso. Igreja não é para lucrar, é para perder. O que eu perco para estar servindo meu irmão, para que Cristo viva em mim? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? JR, eu acho que tem duas expressões aí também bíblicas que eu acho importante a gente lembrar, tudo a ver com o que o pastor Silfarney falou. Primeiro, diversas vezes, especialmente no Novo Testamento, existe uma expressãozinha uns aos outros. Servir uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente, uns aos outros, exortai-vos, enfim, servir. Diversas vezes essa usa a expressão. A minha pergunta é, se eu não estou numa comunidade, como é que eu vou poder fazer isso? Porque tem certas coisas ali, por exemplo, que são de cristão para os cristãos, que você pode falar assim, não, eu sirvo o meu bairro. Bem verdade. E a gente precisa ter essa ação missional, missionária no nosso bairro, na nossa localidade. Só que agora, tem horas que a gente vai falar em relação à exortação, encorajamento da palavra. Paulo claramente está dizendo de que isso é de um irmão para um irmão, de cristão para cristão. Como é que a gente vai exercer isso fora de um contexto de uma igreja? A segunda, que eu acho que eu li isso, esse argumento não é meu, é de um pastor norte-americano chamado Matt Chandler. Eu gostei muito do que ele disse quando ele fala sobre membresia. Ele fala o seguinte, Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso não aproveita a vós outros. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo em Hebreus é que a gente precisa obedecer aos nossos guias. Se você não faz parte de uma igreja local, a minha pergunta é quem é o seu guia, ou quem é o seu pastor? Porque, por exemplo, a gente tem aqui 4 pastores, enfim, JR, tem uma liderança, enfim. Quem que você vai obedecer? Quem que você vai se guiar? Porque, senão, volta aquilo que eu falei. Eu gosto de alguns pastores que eu ouço pela internet. Gosto muito deles. Mas no momento que ele convocar para alguma coisa, quem é que eu vou seguir? Ele não vai falar ao meu coração, porque ele não me conhece. Ele aí eu não tem essa relação. Aí eu vou dizer assim, quando ele fala aquele negócio sobre aquele pecado, eu desligo. Eu não ouço o pastor Silfarney, porque eu não gosto dele nesse assunto. Que relação? Então eu ouvi o pastor Felipe. Que relação aí é essa? Aí a gente fica com 1000 pastores sem nenhum, ou seja, a gente não está sendo pastoreado. Que então, relação é essa que está sendo estabelecida que você pode consumir determinadas instruções ou rejeitar determinadas instruções e quem vai avaliar esse processo sou eu. Não é uma ação quando a Bíblia nos traz o Espírito Santo e nos fala sobre ele, que ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, ou seja, de alguma forma eu me torno o juiz. Eu sou o árbitro, não é mais nem a paz. Enquanto a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro, ela deixa de definir o que é isso ou o que é aquilo, e eu passo a estar no centro dessa história, e eu sou o pior para poder analisar isso, porque se eu for confrontado com alguma coisa que a Bíblia me condena, pode ser que eu abra mão de ouvir essa língua. E hoje você tem gente, internet, por aí fora, defendendo qualquer coisa. Sim. Não é isso, pastor? E uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala sobre isso aí, eu já recebi muita gente completamente confusa a respeito das doutrinas bíblicas. Isso. Porque ela vai distorcendo conforme ela ouve um pouco aqui, ouve um pouco ali, acolá, e ela cria uma doutrina dela completamente fora dos padrões bíblicos. Por quê? Porque ela ouviu um pouco aqui, ouviu um pouco ali, ouviu um pouco acolá. Essa pessoa, ela não tem uma coerência teológica, uma coerência doutrinária. São pessoas assim, uma grande maioria de pessoas que eu vejo pulando de igreja em igreja, hoje eu vou visitar essa, amanhã eu vou visitar aquela, ela não tem um padrão. Ela fica completamente perdida e isso reforça ainda a ideia de ela não permanecer numa igreja, porque ela não tem uma referência. E tem um ponto aí que todas as vezes, mas muitas vezes em que vocês defendem isso,
alguns que estão ouvindo dizem, também, né? Tá querendo, pastor, né? Tá querendo lá, tá pensando no dízimo. Porque, de alguma forma, é tão interessante, o irmão Harold tem uma experiência na área política muito grande, pode nos ajudar a entender até isso, porque muitas vezes no discurso político, em campanha eleitoral, o candidato do outro lado fala uma coisa excelente. Ele diz, olha, nós vamos fazer uma coisa. Aí o oponente começa a desqualificar, não é a ideia, é o indivíduo. Então o indivíduo passa a ser desqualificado nesse discurso que ele está. Mas você também, mas você fez isso, você aquilo, todo mundo é isso assim. Então existe uma campanha para desconstruir a figura da liderança espiritual, ou seja, ela qualquer uma, não estou falando da nossa aqui não. Que tem muita, o ouvinte está dizendo aqui, tem muita heresia, tem mesmo. Tem muita gente sem vergonha, tem mesmo. Tem muito abuso. Tem muito abuso, tem mesmo. Tem psicopatas. Agora, são todos? Esse é um tema que já nos remete a um outro assunto, né? Que é justamente o assunto comportamental, né? Que é percebido pela sociedade, né? Esse assunto comportamental da liderança das igrejas, ele é muito pesado, né? Nós sabemos, nós estamos vendo todos os dias aí, de forma, às vezes, revelada na grande mídia, escândalos, e às vezes não revelada, fica dentro da igreja, mas que nós sabemos que existem. E também as motivações que levam a lideranças, que sempre são lideranças, ou pro bem ou pro mal, né? A criarem ou abrirem, porque os termos são esses, né? Mas fundar a igreja. Eu, quando me converti, vamos fundar uma igreja, dá uma ideia de perenidade, de algo muito sério. Hoje a gente cria, abre uma loja, é um shopping. Aí entra no esquema, né, da compra e venda. Então, e com a crise financeira, desempregos, etc., aquilo se torna uma fonte de renda. Estou sendo muito grosseiro, talvez, dizer isso aqui junto aos pastores, mas estou sendo muito honesto. Eu conheço muitos, tá? Então, a minha vida aí, permeada em tudo que é área, a gente conhece pastores que estão ali naquele púlpito apenas porque não arrumaram um emprego, então ali é um bom local para oferta, para dízimo, porque é uma necessidade da população buscar isso. É a história. Enfim, então isso nos remete justamente a uma percepção da sociedade desses assuntos todos. E aí também faz com que, aí que vem outra questão, como nós somos cristocêntricos, como enquanto cultura, enquanto história, enquanto tradições, nós temos o nosso comportamento focado nisso. E nós, porque os nossos valores e princípios que nós trazemos para a política, eles estão fundamentados histórico e culturalmente no judaico-cristianismo. Essa é a grande realidade. Então, aí, para poder alterar esta situação, que a turma hoje chama até como pecado, conservadorismo, então as ideologias políticas criam esses mecanismos de que o pastor J.R. falou, para atacar e para desconstruir. Isso é um processo, isso é uma luta que está acontecendo e é natural. Existe uma desconstrução muito forte da questão da autoridade do pastor, né? E por dois motivos, né? Pelo que até que o deputado falou aqui, e pelo outro lado também, que o JR levantou, que existe mesmo gente que posou de um jeito na frente de todo mundo, mas na verdade decepcionou a comunidade com a sua hipocrisia, com o seu mau caratismo e tudo isso. E eu entendo, JR, apesar de ter falado tudo isso e defender tudo que eu defendi, eu entendo o coração ferido das pessoas que dizem, eu não quero mais frequentar a igreja. Eu não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que eu entendo que existe dor, que houve abuso, que houve muita tristeza, mas a solução não é parar de frequentar. É essa a questão. Eu acho assim, Felipe, eu também concordo, a gente entende de fato, mas o que é cruel, eu queria puxar no que o JR começou a falar no início, é a desconstrução que está sendo feita por gente perversa também. Hoje, o fenômeno da rede social é um fenômeno inegociável e irreversível. Ele está aí, está à disposição, uma geração que tem acesso a tudo muito rápido, uma informação, porém, que é muito rápida, mas também é filtrada, né? Ninguém sabe sempre a fonte nem a base. Então, infelizmente, há muita gente inescrupulosa e oportunista se aproveitando dos nossos próprios equívocos, digo nosso,
Porque somos um só corpo, então não posso me excluir dos equívocos, entende? Nós fazemos parte de um corpo. E se um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Se um membro é desonrado, todo o corpo é desonrado. Nós estamos sofrendo a ignomínia, o opróbrio de líderes oportunistas e inescrupulosos. Em contrapartida, muita gente perversa e também inescrupulosa está usando as redes sociais para pegar principalmente de jovens, sem estrutura, porque há uma geração hoje que acha que sabe muito. Porque o Google faz todo mundo achar que sabe muito. É uma extensão longa de vasto conhecimento, mas com limite mínimo de profundidade. Então o pessoal que acha que sabe muito, não, como foi dito aqui, não conhece nada de teologia, nada da história da igreja, não entende que a igreja já passou por crises piores do que essa, olha a Idade Média, né, onde os valores morais foram totalmente pisados e enxovalhados, mas a igreja genuína estava lá nos porões das catedrais romanas, orando por uma reforma. Há uma igreja viva que não é instituto humano, é estabelecida por Cristo e nunca vai morrer. Amém? Amém. Inclusive, você falando isso aí, eu lembrei de um pastor falando que durante a mensagem dele, as ovelhas olhando no Google para ver se aquela mensagem que ele estava pregando não era uma mensagem que ele tirou da internet. Meu Deus. Ouvinte dizendo, a igreja é nossa segunda família, na igreja nós somos curados, restaurados, renovados. Quando eu fazia a faculdade durante a semana e só podia estar aos domingos na igreja, eu me sentia vazia. A maior falta que eu sentia era dos estudos da palavra e das pregações. Estar na casa de Deus é essencial para a vida de um cristão. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Por falar em dízimo, se ficarmos um mês sem dar o dízimo, é pecado. Ouvinte, o assunto não é esse hoje. Eu vou te dizer o seguinte, nós já discutimos, e a questão do dízimo sempre volta, porque é uma questão de dúvida. E normalmente uma resposta pode produzir outras dúvidas, e aí nós vamos discutindo, respondendo os nossos ouvintes com muita alegria. Ouvinte dizendo, na minha opinião, essas pessoas que rejeitam o congregar em uma igreja local precisam ler direito a Bíblia. Compartilha aqui outro ouvinte. Onde vamos parar com esta geração que não sabe abençoar, não sabe amar, não sabe que a igreja você perde para ganhar? Compartilha aqui outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, olha, eu acredito, cadê o ouvinte? Vamos lá, eu acredito que frequentar uma igreja é uma consequência da nossa vida com Deus. Também eu não sigo pastor, eu leio a Bíblia, daí eu compreendo e tenho que ser obediente, estar integrada à noiva de Cristo, diz aqui o ouvinte. Vamos entender isso aqui de maneira objetiva. Nós seguimos a Jesus Cristo. Enquanto o pastor segue a Jesus Cristo, nós também o seguimos. Não quer dizer que nós vamos imitá-lo no sentido de falar igual a ele. Tem gente que faz isso. Ele vira um negócio de doido. Às vezes você tem lá uma pessoa que que trabalha junto, a pessoa repete os cacoetes, fica igualzinho. Você sabe, mas o que é aquilo ali, gente? É o fulano piorado, porque melhorado não pode ser. O senhor quer falar, pastor João? Eu prego no meu púlpito e eu falo sempre para minhas ovelhas lá ovelhas de Cristo, né? Que eu cuido lá da Central em Bom Sucesso, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Eu digo sempre, questionem a minha mensagem à luz da Bíblia. Porque se eu falar alguma coisa que está fora do texto bíblico, então deixa de lado, entendeu? Questiona se eu estiver falando de desacordo com a palavra de Deus. Eu tenho que estar na palavra. Então, esse tem sido o meu questionamento todo o tempo. Tenho colocado isso de forma bem clara para aqueles que estão ali ouvindo a mensagem. Olhem à luz da Bíblia. Se eu sair da palavra de Deus, podem me questionar, pastor, aquilo que o senhor falou não está aqui não, me explica isso. Mas aí exatamente entramos no ponto fundamental, o conhecimento da palavra, que muita gente deixou de conhecer porque deixou de estudar. E algumas igrejas deixaram de ensinar. É verdade, nós precisamos dizer que isso é verdade. Porque tem muita coisa que dá mais ibope quando você faz um tipo de tema, um tipo de assunto, um tipo de apelo, e as pessoas querem. Mas vai dar o que as pessoas querem ou o que as pessoas precisam, né? Quero fundamentar aqui, lendo Atos 1:8, que vocês aqui do estúdio conhecem muito bem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quero lembrar que um dos nossos ouvintes aqui nos diz pelo WhatsApp que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é de assumir compromisso. Namorados não assumem, noivos não assumem, casados não assumem, patrões não assumem, funcionários não. Estou dizendo que é todo mundo. Estou dizendo que as pessoas têm mais dificuldade com essa questão de assumir
compromisso. E a Bíblia nos chama para sermos testemunhas. E esta palavra testemunha aqui, o seu sentido original, ele traz uma ideia de uma entrega total e absoluta. É um compromisso que não é um compromisso retórico, não é uma coisa do seu discurso, é uma coisa da sua vida integral. Todas as partes da sua vida, se é que alguém pode dividir a sua vida em partes, né? É a martiria, que vem da palavra Marte, essa entrega total. A gente precisa pegar e ler o seguinte, deixa eu ler aqui então Atos 1:8 outra vez. Será que é possível estar envolvido com a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, sem martiria, sem testemunho, sem integral, sem compromisso? Eu acho que essa deve ser uma reflexão para o coração dos nossos ouvintes, e aqui você não ouviu nenhum dos debatedores isentando a comunidade de responsabilidade e dos líderes daquilo que tem que ser feito. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Conquistou meu coração. 93 FM. Brasileiros terroristas, essa é uma história, a nota é longa, eu peço a sua atenção, vou dar um destaque aqui especialmente aqui para o nome das pessoas. Guarde bem quando eu for ler aqui o nome das pessoas que nós vamos dar no destaque a esse assunto. O grupo de brasileiros alvo da operação Hashtag da Polícia Federal, que prendeu 10 pessoas sob suspeita de tramar ataques terroristas durante a Olimpíada, inclui 14 nomes. Alguns deles adotaram nomes árabes ou falsos para se comunicar nas redes sociais. Vamos aos nomes, hein? Alisson Luan de Oliveira, Antônio Andrade dos Santos Júnior, que passou a ser Antônio Ashmed Andrade, Daniel Freitas Baltazar, que passou para o nome de Caio Pereira, esse aqui é o mais, Hortêncio Yoshitaki, que passou a chamar de Theo Yoshi. Esse nome aqui é curioso. Israel Pedra Mesquita. Israel Pedra Mesquita. É o nome dele. Leandro França de Oliveira. Leonide El Kadri de Melo, que aí mudou o nome para Abu Khaled. Levi, hein? Levi Ribeiro Fernandes de Jesus. É da tribo de Levi e é de Jesus. Passou a se chamar Muhammad Ali Horaya. Marco Mário Duarte, Marco, passou a chamar Zaide. Mateus, outro nome bíblico, Mateus Barbosa e Silva, passou a chamar Ismail Abdul Jabbar Al Brasile, o Brasília aí. Mohamed, esse é o nome dele mesmo? Mohamed Monir Zacaria, passou a chamar Zacaria Munir. Osíris Mures Lunde dos Santos Azevedo, Ali Lunde, Valdir Pereira da Rocha, o outro é pedra, esse é rocha. Valdir Mahomod, Vitor Barbosa Magalhães, passou a chamar Vitor Abdullah. Da lista dos suspeitos foram conduzidos coercitivamente para depor, né, desses aí, e 2 estão foragidos, 10 presos. Essa história toda é uma história longa, mas é uma história que nos ajuda a tentar compreender o que está acontecendo. Será que de fato nós estamos diante de uma célula terrorista? Será que este foi um fato que nós podemos apontar como um grande achado da segurança pública brasileira, que fez essa intervenção em tempo antes que coisas piores pudessem acontecer? Quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores. Entre os nomes dos suspeitos há nomes bíblicos e até um sobrenome Jesus. Um deles teria frequentado uma escola cristã na infância. Na sua opinião, o que leva um brasileiro a se associar a práticas terroristas desenvolvidas em um lugar tão distante daqui? A notícia de brasileiros jurando fidelidade ao Estado Islâmico provoca que tipo de sentimento em você? Como você acha que a igreja pode ajudar? Debatedores e queridos ouvintes. Olha, JR, esse é um assunto
que até pouco tempo a gente não imaginava que estivesse perto da gente. Ontem mesmo, vou contar aqui uma experiência, deu tudo no rádio, na televisão. Ontem eu estava em Botafogo, de repente, o meu carro teve que ir para uma outra rua, pegar a contramão da rua Voluntários da Pátria. Eu perguntei ali o guarda o que era, ele falou assim, não, é porque é uma ameaça de bomba ali na Voluntários. Não era nada, depois descobriram que não era nada, mas enfim. Mas você conviver com isso aqui no Rio de Janeiro, você tem ameaça de muita coisa aqui no Rio, mas esse tipo de ameaça, raramente isso acontecia. E a gente está vendo, claro que talvez pelas Olimpíadas, mas que isso está cada vez mais próximo de nós, toda essa questão do terrorismo, especialmente o terrorismo associado ao islamismo. É uma coisa muito triste. Eu acho que é um reflexo, obviamente, em primeiro lugar, não tenho dúvida, espiritual, do pecado, mas numa questão social, né, de como isso desperta, as pessoas estão sem sentido, estão direção, e às vezes o que eu vejo e ouço a respeito disso é interessante, aí chega alguém com uma ideia forte, com uma ideologia poderosa, com uma ideologia onde você vai dar a vida e a morte, aí a pessoa diz, eu não tenho nada nessa vida mesmo, tudo é tão líquido, como diz aí um filósofo, eu vou me entregar para esse negócio. E aí o seu coração pecaminoso se entrega por isso. Aí começa a gente, até fazendo link entre uma notícia e outra, JR, e a gente tem uma igreja que às vezes foi acostumado a tratar as pessoas como consumidores, quando na verdade a gente via, não com esse, por favor, com esse tipo de radicalismo, mas mostrar que sim, o Jesus Cristo, a ideologia cristã, na verdade a fé cristã, te chama para a vida, para a morte, para tudo por inteiro. E acho que é isso que vai apaixonar, inclusive, as pessoas, né? Que a gente tem uma coisa saudável, que não vai para botar bomba, que não vai para matar ninguém, que não vai para dominar o mundo, mas para servir ao mundo e se entregar por ele por causa do seu Criador. E às vezes a gente se contentou e vamos fazer evento, vamos fazer um negócio, e as pessoas estão querendo uma causa para viver, e a gente tem. JR, eu assistindo o jornal e acho que foi na semana passada, essas notícias já é de agora, e deixaram uma mochila com uma roupa, e ali foi fechada aquela rua também, e foi acionado o esquadrão antibomba, e era uma mochila com roupa. Porque, na realidade, o que se mostra, eu vendo o secretário, né, de segurança falando, não, nós não estamos assustados, mas há sim um pânico, há um medo, né? Nós estamos com medo, já participamos, vivemos da violência. Hoje, vindo, meia-noite, uma menina de 14 anos foi assassinada com um tiro de fuzil na nuca, morreu, e aqui na favela, aqui próximo do Estácio. Então nós vivemos com isso, ainda mais com terrorismo. Nós não estamos preparados para isso. Então há um medo, né? Há uma angústia no nosso coração de como que vai ser isso, de como que vai ser esse tempo que a gente vai viver aqui nessas Olimpíadas e depois dela, né? O que isso vai, o que isso vai vir? E como igreja, o nosso papel é de falar de uma ideologia, como o pastor Felipe colocou, de uma vida que se entregou, que morreu e que ressuscitou e que vai te dar vida. Não que a gente vai simplesmente receber, que a gente vai ganhar, né, nessa terra aqui. Então, o nosso papel é de pregar um evangelho genuíno. É um evangelho simples, da entrega de Jesus. É isso que tem que ser como vertente na nossa vida como igreja, porque a gente tem que ir para fora nesse sentido, demonstrando o amor. É interessante até que quando a gente fala isso, como é que um cara desse pode se envolver com uma ideologia dessa? Como que ele pode entrar com uma coisa? Deve ser doido, o pessoal que... Mas quando eu fiz o meu curso de teologia no Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, nós tínhamos uma matéria chamada História das Religiões. E nós tínhamos que pesquisar as religiões. Eu lembro na época que eu fui a um centro islâmico, no centro do Rio de Janeiro, para uma pesquisa, para acompanhar. E eu vou dizer que a teoria deles, a ideologia deles é convincente, né? É muito convincente. Eles falam algumas coisas que você fica prestando atenção e é uma coisa... Quase me converti, não, pela graça de Deus. Mas olha, a gente olha assim, a argumentação é muito forte. Então a gente fica, não, mas como é que é? Cai sim. Se a pessoa não tiver uma firmeza ou não tiver um conhecimento doutrinário, ela vai aceitar aquilo ali como uma verdade para ela. Eles são bem convincentes. Ouvinte dizendo, confesso que não acredito 100% na veracidade da notícia, pois simplesmente essa operação pode servir não para dizer à população que o Rio está seguro, mas sim para os estrangeiros. Venham para o Rio, pois estamos preparados para as Olimpíadas, é o que opina aqui um dos nossos queridos
queridos ouvintes. Eu quero agradecer a participação de cada um deles. São 11h41 agora. Irmão Harold, que pensa sobre esse assunto? Olha, eu tenho um foco. Ao primeiro momento que eu vi a notícia, eu imaginei que realmente seria uma célula terrorista que foi encontrada. E imediatamente, por questão de índole, formação, treinamento na minha vida toda, eu reprovei o fato da divulgação midiática desse assunto, porque se é um problema desse, tem que, porque a quem interessa, eles tomariam conhecimento que houve a repressão. Então não haveria necessidade de todo aquele alarde midiático. Quando ouvi as primeiras manifestações do ministro da Justiça, e lá pela Santa falou que eram amadores, aí eu digo, bom, agora que me enrolou de vez. Existe terrorista amador? Segundo, estavam uns em São Paulo, outros lá pelo Nordeste, tudo foi canto. Então, no final, existe evidentemente um trabalho de segurança nesta área. Nós temos que separar a segurança daquilo que nós estamos acostumados a conviver, infelizmente, que já chegamos nos limites aqui, que é a segurança pública normal, que nos ofende no ir e no vir, que nos gera ansiedades e medos, etc., que é o crime organizado, é o assalto no sinal, essa coisa toda. Agora, do terrorismo. O terrorismo tem motivação política, seja de fundamentação religiosa ou não, tem motivação política. Então, eu, hoje, lendo os jornais e me aprofundando na matéria, o que eu imagino que aconteceu? Há o rastreamento. Apanharam esses nomes que tem, não são só esses, que tem 14, tem milhares, se não milhões de nomes, evidentemente, de raiz no Oriente, porque nós somos um país que são as fronteiras abertas, né, para estrangeiros, não tem nenhum problema, e do Oriente vem muito. Então, isso aqui, os nomes não querem dizer nada, né? Agora, o que deveria dizer era a organização. Então, no meu entendimento, foi o seguinte: são rastreados, havia suspeitas, vamos prender. E aí houve uma decisão, aí eu acho uma decisão racional, né, técnica, com fundamentação científica, em termos de impacto social, de mostrar ao mundo, justamente isso que esse cidadão agora aí pelo e-mail falou, de dizer, olha, pode vir para o Brasil, que as forças de segurança do Brasil contra o terrorismo estão operando muito bem, e alguns, inclusive, se manifestaram assim do lado de fora, e cumpriu o objetivo. Então, olha, eu ainda tenho a minha dúvida se isso não foi justamente em cima desse amadorismo, uma operação midiática. Agora, sobre amadorismo, bota ministro para falar, bota um juiz federal para falar, tem mais um, o ministro da Defesa para falar. Desculpa, então, ficou ruim isso aí, não está compreendido, não. Ainda, quando falou aqui daquela mochila, daquela bolsa que foi jogada, hoje nós estamos fazendo treinamentos. Então, existem muitas simulações, como inverter a mão, entrar na contramão. Bomba falsa porque não era falso, não. Ele está crente que tem realmente alarme, mas aquilo é treinamento. Tem muito treinamento. E depois o seguinte, essas ações, ninguém vai botar uma mochila com uma bomba num lugar deserto. Mochila com bomba vai botar num lugar onde tenha público na época da festa, não hoje. Então é simulação. Não se assustem. As coisas são tranquilas. O Brasil não é alvo de terrorismo, não quer dizer que não possa ter ataque terrorista, porque isso hoje não tem limite, lógico. Mas não é alvo. Virão para cá muitos alvos, dezenas de alvos, sim, internacionais. Essa é a questão. E essa que é a grande preocupação. Eu também penso, JR, que, assim como o deputado falou, eu posso estar equivocado, mas me parece mais uma questão midiática mesmo. Eu, com todo respeito às autoridades, a palavra do juiz federal estava muito confusa, ele não estava muito convicto do que falava, né? É muito repetitivo. Muito repetitivo e confuso. Agora, eu acho que, assim, como alerta só serve para os adolescentes e jovens, se rastreia muito rede social. Tem muito jovem crente, tipo, brincadeira, por zoação, pega a imagem de terrorismo. O que eles pegaram foram algumas filmagens de algum desses meninos apoiando o ataque terrorista. E às vezes faz aquilo só por pilhéria. Pode ser evidentemente terrorista, sim. Evidentemente sim. Mas tem muito garoto brincando com isso, é uma coisa séria. E com palavra final, só para fechar de fato, me perdoem, eu acho que
o fechamento é o seguinte: o que é que leva alguém a buscar? E aí foi dito que falta de propósito na vida. E se a igreja não cumprir o seu propósito, ela pode, de forma equivocada, contribuir com isso também. Ouvinte dizendo: Lula deu 7 milhões para essas células brasileiras que iniciaram muito antes das Olimpíadas aqui. A igreja precisa estar dentro do contexto político e atuando, diz aqui uma de nossas ouvintes. Um outro aspecto que envolve esse tema aí, gente, é o seguinte: é que nos outros ataques, mundo afora, não se via também, com raras exceções, profissionalismo. Muitos deles eram caracterizados por serem amadores. Então, o fato de serem amadores não tira deles, né? Essa característica, porque há uma análise curiosa, porque é o seguinte: o Estado Islâmico acabou apertado com a questão financeira. A crise também chega até para o Estado Islâmico. Mundo afora, fecha uma porta aqui, fecha outra ali, o dinheiro diminui para ações coletivas e para ações de grande impacto, no sentido de muita gente envolvida para. Quando você observa essas últimas ações, essa agora em Nice, por exemplo, é um motorista. Um caminhão. Um caminhão. Isolado. Um motorista. Ele com o instrumento de trabalho dele, é o que chamam de lobo. Então, este é um aspecto que aí traz uma preocupação grande. Nós falamos aqui sobre o que atrai as pessoas, e veja que nós estamos aqui discutindo sobre o descompromisso que alguns cristãos têm com a igreja, e, por outro lado, o compromisso integral e absoluto que algumas pessoas têm com uma ideologia de vida. Olha, entendeu? Até fala sobre as virgens lá no sei aonde, no paraíso. Isso naturalmente deve atrair algumas pessoas, né? Para as mulheres é um cara só, mas para homem é um monte de mulher. E você vai dizer assim: que história é essa? É o que está acontecendo aí. O fato é que nós estamos vivendo um tempo e que, para nossa alegria ou não, o Rio de Janeiro é a sede das Olimpíadas, que começa daqui a poucos dias e já tem muita gente assustada. As mochilas vão aparecer, porque tem gente que esquece mochila. Sempre esqueceram. Verdade. Sempre esqueceram. Quem é aqui que não conhece a história de viajante que largou a mala no aeroporto e foi embora? Depois a empresa aérea ligou pro camarada para dizer: olha, esqueceu sua mala. E aí você imagina, esquece uma mala ali, vamos pro aeroporto, esqueceu a mala tá lá, rodando. Essa mala já passou aqui umas 3 vezes. Essa mala passou aqui, sai todo mundo dentro da polícia e tal para ver o que era. E o que era aquilo? Era um esquecido, mas pode não ser apenas esquecimento. Olha que situação que nós estamos às vésperas de uma Olimpíada, e este é um drama que dura quantos dias? Quantos dias dura a Olimpíada? A Paralimpíada é mais light, pelo menos é o que dizem, né? Hein? Dura quantos dias, gente? 21. Hein? 21 dias. Muito bem. Querem acrescentar alguma coisa sobre esse ponto, pastor? É interessante a gente fazer uma observação que a gente está falando aqui do radicalismo, né? Dos radicais islâmicos. Né? Quando a gente fala do islamismo em si, para não criar um preconceito, a gente vai falar da questão do radicalismo, né? Dos radicais islâmicos. Que tem motivação política. Isso, que tem motivação política por trás. Só essa questão do amadorismo, que só reforçando o que o JR falou, que realmente, às vezes, o Estado Islâmico atribui pra si, na verdade, é uma coisa que ele não fez. Pô, que bom, agora eu consegui de graça. Ele inspirou, cara. De graça, propaganda pra mim. Produz uma inspiração, tem gente que quer entrar pra história, gente que quer botar um nome, como esse menino lá de, que foi de Nice, foi de Orlando, que disse pros amigos: ó, vocês vão ouvir falar muito de mim. Isso. A busca pela popularidade para muita gente ainda é uma causa. Mas é o como que você falou, Jorge. O profissionalismo ou o amadorismo mata muito. Isso é complicado. Que nota você daria a você mesmo, hein, quando o assunto é português? Conquistou meu coração. 93 FM. Na inauguração da segunda galeria do túnel prefeito Marcelo Alencar, no sentido Parque do Flamengo e Rodoviária, nesta quinta-feira, um detalhe na placa, logo na entrada, chamou a atenção. Extensão, com X, com 3.394 metros. A palavra escrita de forma errada, correto é com S-A-T-O, não passou despercebida, segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, a SEDURP. A responsabilidade pelo erro ortográfico é da concessionária Porto Novo. A SEDURP informou também que a placa seria trocada na noite da própria quinta-feira,
já que a via precisaria ser fechada para a troca. Foi? Você já viu placas com erros de português? Na sua opinião, o que se deve fazer para escrever e falar melhor? Que nota você daria a você quando o assunto é português? E é bom que eu tenho aqui à mesa pessoas que falam muito bem, mas falam muito. Não é? E todo mundo que, ainda que fale muito bem, mas fala muito, tem mais riscos, né não? E aí, vamos ouvindo aqui, ouvindo você, ouvinte amado, conta aí pra mim também. Debatedores. Eu já vi também hipertensão com, acho que C cedilha numa placa, era uma propaganda da farmácia popular ali pertinho da minha casa. Depois de um tempinho trocaram. Agora, dar-se acho que pra você falar e escrever melhor, acho que sempre tem que ler mais, né? Isso. Isso é uma coisa muito importante. E acho que isso é importante nós de ler livros, porque às vezes o que se publica na internet, não desmerecendo, mas vai refletir essas nossas extensões com C cedilha do dia a dia. E às vezes um livro que tu passa por maiores revisões e tudo, ajudam demais a gente a falar. A nossa língua, como toda língua, a nossa língua é bem rica e muito, muito complicada. Então, os termos vão mudando, né? O vossa MC virou voz MC, depois o você, que hoje é VC, né? Daqui a pouco é só V, daqui a pouco aí já é você. Mas enfim, é difícil. Agora, o português é uma língua que tem pegadinha mesmo, eu jamais me daria 10, talvez um 7, sendo bem generoso. Olha, o ouvinte aqui dizendo, eu me dou nota 10 e ri. Não sei por quê. Coisa da internet. Outro ouvinte dizendo, aqui a minha nota fica entre 7 e 8, outro ouvinte, a minha nota é 6,7. Tá caindo a nota, hein? Eu me dou um 7, Agora, que eu acho que mais que o erro de português nessa placa é a falta de cuidado, pelo amor de Deus. Você pode até errar. C de S é difícil acertar, vamos ser sinceros, a gente pode errar mesmo. Assessoria. Agora, não assessorar uma placa dessa. Faltou o quê? Com C. Faltou assessoria. Escreve aí. Assessoria. Não é isso? Mas eu procuro, eu tenho cuidado muito com o pessoal, até escrevendo nas redes sociais, no próprio WhatsApp, eu falo, principalmente com a minha liderança, eu não perco tempo, não falo no grupo em si, mas eu vou lá no privativo, vou lá falar com eles no privado, né? E falo, olha, você escreveu assim, mas é assim, eu procuro sempre corrigir mas com tem um aqueles que andam culpado, comigo. pastor, que é o corretor. Corretor de imóveis nunca foi tão mencionado. Ele é o culpado. Ouvinte, aqui o ouvinte está recebendo 5 e é o próprio ouvinte que está dando a nota. 5, outro está dando para ele mesmo 8,5. E as notas Só estão peço que eles não avaliem aqui variando. os debatedores. Não, por isso que eu perguntei isso não. Agora você deu a ideia, agora espera, hein? Agora espera. Fala aí, Mauraldi. Não, eu tô. Não, é o seguinte, eu tenho eu acho que nós devemos tratar do assunto português avaliando como é que está ruim o ensino, o ensino fundamental. Eu, claro, não posso comparar com vocês, porque eu sou de outro tempo, de outro lugar, né, completamente diferente naquele tempo, mas eu estudei latim ainda no fundamental nos 4 últimos anos. 4 anos de latim. 4 anos de latim. Eu decorei a catilinária como garoto, adolescente, porque, poxa, hoje quem tá saindo do fundamental é adolescente, não é isso? Mas, deputado, é interessante que hoje tem gente com formação já em nível superior, que nós chamamos de analfabetos funcionais. Hoje o que você pega eu vou pegar aquele que tem que usar bem o vernáculo, que tem que usar bem o português, o advogado. Esse cidadão, você pega quem sai da escola, manda fazer um memorando, uma petição, para você ver o número de erros que aparece. Por quê? Porque não tem que, isso tudo é uma questão que é com o tempo que você vai colocando pedra sobre pedra. Mas tem um ensino fundamental, chamado por causa disso, tem fundamento, e você vai. Agora, hoje, inclusive, eu me daria 10, porque eu tenho um WhatsApp aqui, que um Google, eu descubro tudo na hora. Com o corretor de texto. Não, Google não erra. Comigo não erra, não. Comigo não erra, não. Acho que um esclarecimento então, o Google dá pra dar 10. que, como pastor, gostaria de fazer aqui em nome do nosso português. Acho que é importante. JR, não existe membra da igreja. Acho que esse pelo amor de Deus. Não existe membra. É membro da igreja. Seja uma menina ou seja um menino, é membro. Isso é uma coisa que hashtag também não existe presidenta. Não existe presidente. Isso mas não mesmo. Ao erro. Mas não mesmo. Agora acabou de Só pra incrementar aqui, meu filho mandou mensagem aqui, o Aleph, né? Botou assim: português é tão difícil que bota é uma coisa que você calça e calça uma coisa que você bota. É complicado. Né? Muitos vão se adaptando à moda ou à cultura com abreviações, linguagem de internet,
compartilha aqui um dos nossos ouvintes, o outro tá dando para ele aqui nota 7.3, olha aí. Passou, hein? A palavra não é tão comum, muita gente não sabia escrever extensão. Eu assumo que eu fiquei na dúvida quanto é uma coisa boa, é assim, você escreveria certo? Porque ver o errado depois que todo mundo diz que tá errado, é um tiquinho mais fácil, né? Como diz lá em Minas, né? Duas, uma do lado da outra, eu vejo qual é dessas duas que estão certas, né? Sempre pra corrigir. É verdade. Olha aqui, outro ouvinte dizendo: leio muito, amo ler, de mês em mês eu compro livro, devoro, tirei nota 10 no meu curso de serviço social em língua portuguesa, conta aqui o ouvinte. Outro ouvinte: sempre fui nota 10 em português, na escola, mas sempre gostei de ler muito. Eu sou muito curiosa, diz aqui o ouvinte. Agora, meus queridos ouvintes, agora nós temos um presidente que sabe falar português. Introduziu a próclise, a mesóclise, que são maneiras corretas, as mais corretas de usar a língua portuguesa. Então o exemplo agora é bom, não é um negócio de você transformar presidente em presidenta. O português foi assassinado nas redes sociais, diz aqui outro ouvinte. JR, fala com o pastor que C cedilha se chama cedilha e não C cedilha, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte dizendo: JR, eu cheguei. C mais cedilha, que é o C cedilha, e tem o cedilha, que é o famoso rabichinho lá de baixo. O ouvinte dizendo: JR, eu morando fora, C com cedilha. Morando fora eu me dou nota 6. Outro dia eu vi um anúncio de sal da Malásia como sal da malária. Realmente esse sal da malária deve ser um sal terrível, né? Se os outros já são, esse aí nem se fala. Bom, muita gente aqui contando histórias, hein? Aqui outro ouvinte dizendo aqui o seguinte, deixa eu tentar ler aqui. Na minha opinião, a minha nota é 5 e botou 5 com S. De propósito. Fez de propósito, tá aqui só pra descontrair, tá descontraído, ouvinte. Eu achei aqui algumas placas curiosas, né? Por exemplo, Bregela, que deve ser o que é Bregela? Deve ser o parente da berinjela, primo, né? Na compra de um colchão com X, colchão ganha um travesseiro com B. Né? Aqui outro aqui dizendo aqui o seguinte, olha só, escuta essa aqui. Premorção de cerveja. Realmente. Outro, reforço escolar, reforço com 2 S, reforço, tá precisando mesmo. Tem uma placa de carro, essa aqui não foi ele, foi a impressão, não é possível. Florianópolis. Um outro dizendo aqui, vende-se gelo, aqui o vende, V com o I, VNDI, hífen, C, E com circunflexo, gelo com J e com circunflexo no E. É realmente impressionante. Aqui ouvinte dizendo, mas essa aqui não é não tem um erro de escrita, é um erro gelo gelado. É bom informar, né? Porque podia ser um gelo quentinho, né? Outro aqui dizendo, comida caseira, Malmitex, porque o pessoal fala, né? Eu vou comer minha malmita, né? Churrascaria, serve, C. Servimos suco natural do pó do Guaraná. Até aí tá tudo bem. A flor de Ziaco. Muito criativo isso aí, cara. Senhores clientes, estamos informando com E, que no dia tal, pô, tá aqui, o resto tá bonitinho. Colchão tá aqui, essa aqui é interessante porque o cara fez um anúncio curioso, olhem aqui essa placa aqui, né? É uma imobiliária, né? Aí ele coloca aqui um desenho de uma mulher e a placa está escrito: compre um imóvel e ganhe uma mulher. Em letra pequenininha, feliz. Então tá aí. Eu conheci uma igreja. Olha aqui, pastor, antes, pastor, aqui, só para dar mais uma aqui. Pintamos casas a domicílio. Ainda bem, né? Ainda bem. Fala, pastor, a igreja. Mas que tem eu na igreja? Uma igreja com nome. Não. Igreja Aliança do Concerto com S. Eu parei e fiquei pensando, peraí, o que ele quis dizer com isso, tem né? Muita música. Será que essa aliança
Essa aliança queria consertar alguma coisa, aliança do conserto. Nós, todos ouvintes, corremos esse risco. Eu aqui na rádio o tempo inteiro, os pastores pregando, os políticos discursando, todos nós corremos esse risco e precisamos cuidar sempre para que os erros sejam diminuídos. É uma batalha constante. Precisamos, como ouvimos aqui, ler mais, e o cristão tem essa possibilidade, essa oportunidade. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprender, desenvolver e aplicar de forma adequada o português que a gente tanto precisa. Conquistou meu coração. 93 FM. Se você quiser ouvir o nosso debate 93 ao longo de todo o dia, você tem à disposição no nosso site debate93.com.br os programas dos dias anteriores. O debate de hoje fica sempre disponível. O debate do dia disponível a partir das 19 horas. Os demais já estão lá. E temos um grande arquivo. Você pode buscar a partir do nome de um debatedor ou mesmo de um assunto. E aí você vai encontrar, vai poder ouvir, compartilhar, mandar pelas redes, enfim, é sempre muito bom. A Marcela Bastos, filha de professora de português. Que me corrige até hoje. Olha aí. Ela ouve a rádio, se eu falar errado, ela me liga. E já que tá no hashtag Pronto Falei, do reverendo Felipe, já que a gente tá falando de igreja, gente, por favor, não existe muitas das vezes. Muitas vezes. E o fazer no sentido de tempo não é fazem. Pode fazer mais de 10 anos. Então, faz 10 anos. Olha aí. Não fazem. Olha aí, tá então, vendo? Hashtag pronto falei. Hashtag a carapuça serviu. Hashtag, mais o quê? A operação hashtag continua. Não quero ler mais isso. Hein? O que o Cid falou aí? Já tá Fala querendo, aqui, Cid. Tá querendo sua aula de português já. É o onde na qual. Vai lá, Marcelo. Você conhece alguém que não acha necessário frequentar igreja para ser salvo e vive de maneira independente? Olha, impressionante. 100% dos ouvintes conhecem alguém assim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dizer que o desafio de hoje do Melhor a Rio é que tal recolher o seu lixo na praia. Hoje tem praia, quem for à praia, né? Quem for à praia, então, recolher o lixo na praia é muito importante isso, porque senão a praia fica toda suja, dá um trabalho violento, é um cuidado, é um zelo especial. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, irmão Haroldo, obrigado, um forte abraço. Abraço, JR, abraço, queridos ouvintes. Maravilha, muito obrigado aqui a pastora Cirlei, um grande abraço, pastora. Obrigado, JR, eu quero mandar um beijo pro meu esposo e para todos da comunidade cristã Novo Dia. Reverendo Felipe Teres, um abraço, irmão. Abraço, JR, quero mandar aqui uns beijos, um abraço, pastor Santiago, a sua esposa Fabiane, a Sara e o Pedro, um abraço pro Vitor Mota, pro Léo Trindade, pro Diácono Marcos Vinícius e pra minha esposa amadíssima Rafaela, meus filhos e pra Igreja Presbiteriana Raízes. Pastor Djalmir, um abraço, meu irmão. Um abraço, JR, mandar um abração pro meu pai, minha mãe, Jalmir e Creus, estão lá em Nova Friburgo pelo aplicativo do 93 assistindo o programa. E a todos os membros da minha querida e amada Igreja Batista Central em bom sucesso. Maravilha. Pastor Silfarne, obrigado, querido. Obrigado, JR. Vou dar aqui uma relação de abraço também, pode ser? Minha querida Patrícia, pro meu filhão Aleph, pra minha futura nora Suelen, tá lá em Dallas, no Texas, né? Tá ouvindo pela internet também, um beijão pra ela. Pra Neide, nossa secretária, pro Jefferson e Amada no Japão, Filhos do Caminho do Engenho Novo, pastor Newton Júnior da Wesleyana, pro Elinho de Angra, pastor Marcinho da Pacentai, pros maestros João Carlos e pastores Marcelo e Cristina da comunidade evangélica da Chatuba. Um beijo para todos, Deus os abençoe. Maravilha, nós vamos orar juntos agora aqui na 93 FM, o pastor Silfarne vai orar conosco, daqui a pouquinho na abertura do Pediu, Tocou de hoje, você vai ter aqui o nosso querido Cid Gonçalves e a câmera da no Facebook aberta aqui para você conhecer mais o estúdio, vai encontrar aqui com o nosso querido Cid. Pastor Silfarne, vamos orar juntos, apresentando diante de Deus esses temas tão importantes para nós hoje, a questão da igreja, o compromisso, a realidade de fé, realidade de
de vida, os medos que muitos dos nossos ouvintes estão alimentando, ou os medos estão sendo alimentados por conta da questão do terrorismo, a questão da língua portuguesa, a importância do nosso estudo, da formação e da valorização dos professores que têm tido um trabalho hercúleo, um esforço enorme para poder de alguma forma contribuir para a formação e o crescimento dos nossos filhos, mas infelizmente não são reconhecidos por boa parte dos governos. Vamos pedir a bênção e a graça de Deus também sobre a vida daqueles que estão enfermos e precisam da cura e o consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu te agradeço por mais uma vez termos a oportunidade de ministrar tua palavra através da rádio. Eu sei que alcançamos muitas pessoas e eu espero honestamente que teu Espírito Santo tenha utilizado de nós para tocar seus corações. Oramos pelo Brasil, por esse momento de ansiedade, de inquietação, de medo que há, já não bastasse a violência do nosso país, esse risco, o terror. Ó Pai, está chegando são os Jogos Olímpicos, não importa quem concordou ou não, o certo é que haverá um evento forte em nossa cidade, nosso estado. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossa cidade, sobre nosso país. Guarde os aeroportos, guarda nossos policiais, os militares, federais, gente que arrisca a própria vida para cuidar de nós e muitas vezes nem é valorizado. Guarde suas famílias. Oramos por paz de nosso país, ó Deus. Queremos orar também por essa questão, ó, das pessoas que estão se dizendo desigrejadas, desmotivadas com a igreja. Ao mesmo tempo que vemos o terror crescendo de forma diametralmente oposta, vemos uma igreja que não se compromete. Ó Deus, por favor, acorde o teu povo. Sei que há muitos decepcionados com a igreja, feridos com a igreja, transferindo essa ferida que homens causaram para o Senhor, que o Senhor possa curar feridas do teu povo, Pai. Oramos também para que valorizemos o estudo, os professores que muitas vezes, como foi dito para o JR, sofrem com o trabalho sem ser valorizados, que a educação seja honrada nesse país. Oramos pelos enfermos, ó Deus, se há alguém nesse momento no leito de hospital, que o Senhor o alcance, trazendo saúde, trazendo ânimo, resiliência para suportar essa dor, para que o Senhor complete a obra na vida dessa pessoa. Eu oro para aqueles que estão enlutados, perderam um parente, um ente querido, que choram a dor da perda, e nós sabemos que essa dor, a dor da perda, só o Espírito Santo pode consolar. Eu peço consolo aos enlutados e a paz para o nosso país. Assim oramos e cremos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.